Renato Cariani é alvo de investigação da Polícia Federal e eu vou comentar um pouco sobre isso aqui. É uma notícia um pouco chata da gente passar aqui. Na minha opinião, como eu venho aqui trazendo no meu canal algumas notícias e também alguns comentários, minha opinião sobre tudo isso, eu quero passar esse vídeo para vocês com a minha opinião também sobre o que eu acho de todo esse caso. Primeiro eu vou contar para vocês sobre esse caso. Para quem ainda não viu, o Renato Cariani está sendo aí alvo de uma investigação policial que se diz respeito a uma empresa que ele é sócio, a principal dele, que chama Anidrol. É uma empresa de produtos químicos que já vem aí há anos e anos, se eu não me engano, 70 anos no mercado, e ele tem uma sócia nessa empresa. E essa empresa, qual que é essa suspeita da Polícia Federal? É que essa empresa está emitindo notas falsas, notas fiscais falsas, para conseguir desviar um produto químico, na verdade, que é responsável pela produção de crack. Então, isso mesmo, para isso mesmo, esse produto químico, ele consegue passar por alguns processos ali que ele acaba desenvolvendo essa droga, essa substância. E no geral é isso, essa empresa ela estaria emitindo notas fiscais falsas para conseguir burlar aí o sistema e consequentemente desviar esses produtos químicos para serem produzidos crack. Eu vou ler um pouco aqui da reportagem que saiu no G1 sobre esse caso para que a gente entenda melhor sobre tudo isso. Deem uma olhada aqui. Ó galera, como vocês podem ver, essa daqui é uma reportagem que saiu no G1 sobre o Cariani, ó. Na verdade, essa reportagem aqui também é falando sobre, após já um pouco de ter corrido essa notícia, o que eles viram? Eles acabaram pegando, né, como prova o telefone celular dele, da sócia dele e de um outro rapaz para poder ver as mensagens que eles andavam trocando. O que dizia na mensagem? Podemos trabalhar no feriado para arrumar de uma vez a casa e fugir da polícia. Então, no contexto aqui, isso significa que o Renato e o pessoal lá já sabia que a Polícia Federal estava investigando eles. Isso é algo que ele citou que ele não sabia no discurso que ele soltou recentemente na mídia social dele. Logicamente que ele vai falar que não sabia, ele não vai pegar, ele vai falar que sabia. E lembrando, isso não torna ninguém culpado e enquanto a justiça não bater o martelo sobre isso, ele é inocente, tá? Então, isso daqui, vamos dar uma olhada dessa reportagem. Isso aqui foi a história que eu falei para vocês, ó. O nome dessa investigação é Winsberg, que deu o nome à operação. Foi um químico que percebeu a possibilidade de converter compostos químicos em fenacetina. Essa substância foi o principal insumo químico desviado, apontou a investigação. Essa substância ela é utilizada para ser produzido o crack. Então, esse é o grande ponto aqui. Vamos dar uma olhada nessa reportagem. Como que vocês conseguiram fazer essa ligação do desvio de produtos químicos para a produção de drogas e que não é pouca coisa? Boa tarde. As investigações elas tiveram início realmente no ano de 2019, a partir de uma intimação que foi feita pela Receita Federal a uma empresa farmacêutica, e nessa intimação foi apresentada uma nota fiscal em que o pagamento e o depósito tinha sido feito em espécie. A empresa informou que não possuía a empresa investigada como fornecedora, tampouco a pessoa que teria feito o depósito em dinheiro tinha algum vínculo empregatício com ela. A partir disso, essa empresa entrou em contato com a Polícia Federal, que faz o controle de produtos químicos, e nós iniciamos uma investigação inicialmente administrativa, na medida em que a Polícia Federal também faz esse controle administrativo, e posteriormente nós iniciamos a investigação criminal. Bom, gente, a questão é a seguinte, como ele disse ali, eles estão fazendo uma investigação, então isso aqui tudo está passando por uma investigação ainda, nada, não foi batido o martelo sobre nada. Lá teve 18 mandados de busca e apreensão, sendo 16 em São Paulo, 1 em Minas e 1 em Paraná. Tudo através dessa operação que está em busca desse desvio dessa substância. Tá, vamos conversar um pouco sobre isso agora, a minha opinião. A questão é a seguinte, Renato Cariani, eu não conheço a pessoa Renato Cariani, não conheço, porém eu sei a grandiosidade, tudo que ele representou para o fisiculturismo nacional. Ele querendo, cara, você goste ou não do Renato Cariani, você tem que aceitar que ele mudou muito o cenário do esporte aqui no Brasil.
ele trouxe muita gente, ele foi o principal responsável por levar o fisiculturismo à grande mídia, então ele atraiu muita gente para esse esporte, ele abriu muitas portas aí para que nosso esporte evoluísse e você pode até não gostar dele, isso é mérito não, opinião sua, eu não tô nem aí para isso também. A questão é que você não pode dizer que ele não foi fundamental para que o esporte cresça, tá? Então, a respeito disso, levando isso em consideração, eu tenho a esperança de que ele vai ser inocentado, que isso tudo foi só um mal entendido, que, na minha opinião, eles colocaram a imagem do Renato Cariani, igual estão colocando aqui na reportagem, com força, justamente para criar esse hype maior em cima da operação, consequentemente a Polícia Federal ter mais recursos para poder trabalhar, porque vai criar mais fama aí, eles vão ganhar mais dinheiro, consequentemente vai poder investir mais nessa operação. É isso que eu acredito que eles estão vinculando tanto a imagem do Renato Cariani. Eu espero que ele não seja culpado por isso. Falando da área, questão do produto químico dele, isso é algo realmente muito grave, é bem triste vocês pensar que alguém vai ser tão ganancioso a esse ponto de desviar desviar, né, de qualquer forma que fez, desviar ou não, ou pegar para ser produzido crack, que é uma droga aí, não precisa nem comentar, né, sobre isso. Então, se de fato for o caso de um crime que a gente está vendo aqui, infelizmente ele terá de ser punido e a índole dele todo mundo vai perceber que vai lá pro chão. Isso vai ser muito ruim pro fisiculturismo também, tá? Podem anotar isso, vai ser péssimo, péssimo para a imagem que o fisiculturismo vai passar. Porque o Renato Cariani representa muito hoje em dia, essa imagem de fisiculturista está vinculada a ele, principalmente nessas reportagens, então isso vai fazer muito mal para o esporte se de fato for determinado que ele é culpado. Então eu torço muito para que não seja. De novo, eu não conheço a pessoa Renato Cariani, estou torcendo pelo tanto que ele já representou o fisiculturismo, por tudo que ele já criou até hoje em dia. Ele foi uma figura importantíssima para o cenário, muita gente agradece a ele por ter mudado vidas e eu sei desse trabalho grandioso que ele fez do esporte e eu desejo de coração que tudo isso seja só um mal entendido, que ele seja considerado inocente e que isso não vá para frente. Um outro ponto também, a grande mídia está vinculando, se de fato ele foi inocente e a grande mídia estiver vinculando a imagem dele desse jeito, nunca mais, escutem, nunca mais a imagem do Renato Cariani será a mesma. Nunca mais. Esse é o problema da grande mídia. Eles querem criar hype em cima de alguém, não tem certeza de nada, mas a forma que eles fazem a reportagem, eles manipulam as pessoas a já chegarem e jogarem pedra em cima do Cariani, em cima de qualquer outra personalidade que for. Eles utilizam a fama dessas pessoas para que eles mesmos cresçam e foda-se aí o pessoal que eles estão criticando. Esse é o ponto. Então o negócio é o seguinte, se o Cariani for mesmo culpado, que pague aí tudo que deva pagar e seja punido por isso, ok, que a justiça seja feita. Porém, se ele for inocentado, cara, vai ser muito bom pro esporte, mas ainda assim a imagem não será a mesma, porque já vai ter tido essa suspeita aí, e principalmente a fama, né, a imagem do público geral vai ter do Renato Cariani não vai ser a mesma. Uma imagem assim que é perdida, entre aspas, nunca vai ser recuperada a 100%. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso. Ninguém bateu o martelo ainda, então não adianta você chegar, o Cariani é culpado, o Cariani não sei o quê. Não, você está fazendo um crime. Você está fazendo um crime. Não sei se você sabe, se você está determinando que ele é culpado sem ter prova suficiente para isso, isso é um crime, tá? Então pare que você está passando vergonha. Beleza? Então vamos esperar aí para ver novas notícias. Se tiver novas notícias aqui eu vou passar para vocês. Valeu, abraço e até mais.